Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa comunhão. Em nome da irmã veneranda a provedora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite, e assim seja. Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará a um necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pequeno. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que sua vontade misericordiosa e justa entrar em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor e produtivo do vento leve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir pelo bom caminho, sustentável nas provas da juventude. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse abrir e conduzir no caminho do mal. Contra o orgulho capaz de impedir que os precedentes confessavam o meio. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim os interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz
que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, você será assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida real. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda de sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água disposta seja purificada no nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Então, mais um ano que se inicia. Vamos à luta. Deus permita que a gente consiga vencer mais isso. Mas vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque a vida passa tão rápido. Quando a gente menos espera, já foi. E a grande maioria das pessoas, e a gente também está no meio disso, a gente vai se envolvendo com as coisas da vida e muitas vezes a gente esquece de viver a própria vida com V maiúsculo, que é a vida do Espírito. A gente está começando a estudar agora, e a gente terminou isso no ano passado, que é uma forma de obsessão por descuido. Obsessão pelo descuido. E como ele fala aqui, descuido. O descuido a gente já sabe que é a pessoa que se cuida direito. Né? E na verdade, a espiritualidade dessa forma de obsessão, ela vai te colocar numa atitude comportamental que te gera subserviência. O comportamento de todos nós, ele tem três grandes oportunidades de você demonstrar a sua conduta. É o comportamento subserviente, o comportamento humilde ou o comportamento orgulhoso. Não existe o quarto tipo. São só esses três. E a maioria de todos nós, a gente vive flutuando. Uma hora subserviente, uma hora orgulhoso, e muito pouco humilde, mas muito pouco. O ideal seria que a gente tivesse um comportamento humilde, porque a humildade ele é um comportamento que, o nome já diz, né? Ela é uma atitude. Quando você diz eu sou humilde, já deixou de ser humilde, você já foi orgulhoso. A humildade é uma atitude por si só. Então, diante das coisas que a vida está nos oferecendo, você precisa se perguntar: diante disso eu estou sendo subserviente, humilde, ou estou sendo orgulhoso? Você pode ser orgulhoso dentro de casa, pode ser subserviente no seu trabalho, e às vezes querer ter um comportamento humilde diante de si mesmo, quando vai fazer suas orações. Então a coisa era muito flutuante, assim. E o que a gente vai estudar aqui agora é o trabalho desses irmãos do mundo espiritual inferior, nos colocando na situação de subserviente. Subserviente é aquele que faz menos do que deveria ser feito. Subserviente é aquele que vive na zona de conforto, seja ela através da dor ou do benefício, para tirar proveito daquilo. Porque tem gente que é desse jeito, sabe? Usa da dor para se colocar lá embaixo.
se fazendo de vítima, querendo que venha um mártir salvador para ela. A gente já estudou aqui muito isso. É um dos comportamentos mais difíceis e que mais é degradante do ser humano, é o comportamento do relacionamento vítima incapaz, mártir salvador. Porque o mártir salvador está sendo orgulhoso e a vítima incapaz subserviente. Subserviente seria a pessoa que aceita se humilhar. Pode ser? Pode ser. Ele aceita se humilhar para tirar benefício disso. Ele está sempre abaixo do que ele tem capacidade de fazer. Porque a pessoa que está na capacidade de fazer, e está lutando para fazer, que está ao alcance dele, ele está sendo humilde. Humilde torna arrependido. É a melhor definição que eu encontrei, do ponto de vista prático. É aquele que faz o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Porque o humilde, ele dá o sangue dele na capacidade que ele tem. E ele tem a capacidade de entender que existe algo superior que ele precisa trabalhar para conquistar. Então ele faz o melhor que pode nas condições que tem, e quando não tem condição de fazer melhor ainda. Essa definição de humildade que ele nos traz é o Cortella, e eu gosto muito dela, sabe? Porque ela é muito palpável, fica muito fácil de entender. Quando você não faz o melhor que pode nas condições que tem, você está fazendo só o possível, é como o próprio Cortella fala, você é medíocre. O medíocre é aquele que faz só o que é possível. Ele está no trabalho dele, ele não vai fazer o melhor que pode. Não, pelo que eu ganho, eu faço só isso. Isso é medíocre. Esse é uma pessoa que está se colocando na condição de subserviente para tirar benefício. Porque ele não está interessado no trabalho, ele está interessado em receber no final do mês. Ele está visando só um emprego para que ele tenha o benefício monetário. E cá para nós, aonde eu vivo, aonde eu frequento, na profissão que eu tenho dentro do hospital, te garanto que a grande maioria que está lá dentro é desse jeito. Tanto o médico quanto os trabalhadores dentro do hospital. Eles não estão fazendo o melhor que podem. Eles fazem o que podem naquela situação. E quer terminar uma coisa bem rápida, para que não tenha que trabalhar muito. Isso é uma atitude subserviente. Isso é uma atitude de descuido. E olha bem para você não já teve um comportamento desse. Não pensa que o teu anjo da guarda está nisso aí envolvendo contigo, não. O teu anjo da guarda vai estar trabalhando a tua humildade. Então, se você quer a aproximação do seu anjo da guarda, coisa que muitas pessoas dizem que querem e que não estão conseguindo, entenda, é porque você deve estar nas polaridades do ego. Ou sendo orgulhoso e prepotente, ou sendo subserviente. A escolha é de cada um. Quando você resolver ser humilde e ir à luta, entende? E trabalhar mesmo, como Jesus pediu, né? O Pai trabalha todo dia, eu trabalho também. E trabalhar com essa visão de trabalho é aquilo que traz benefício, é algo para trazer utilidade para você, e não trazer só dinheiro, como a gente pensa. Tanto é que no livro dos Espíritos tem a lei do trabalho, não é a lei do emprego, é a lei do trabalho. Então entenda que a espiritualidade inferior, ela sabe essas personalidades frágeis, pusilânimes, que têm pouca energia, que gostam de ser subserviente, que não gostam de ir à luta. E o que é que eles fazem com isso? Coloca a pessoa na situação de baixo, para que apareça alguém que seja orgulhoso e venha suprir a deficiência deles. Isso é muito triste, porque não pensa que a espiritualidade superior vai estar junto do orgulhoso, para que ele continue sendo orgulhoso, ou junto do subserviente, para que ele continue sendo uma vítima incapaz. Não vai estar. E o que é interessante, sabe, é que esses relacionamentos muitas vezes chegam, não vou nem falar no consultório, chega na casa espírita mesmo, sabe? E você vê o orgulhoso,
Mártir Salvador chega em sofrimento, porque ele quer suprir algo do outro que não depende dele, depende do outro. A vida do outro é do outro, não é minha. Porque a minha é a minha vida. Então eu não tenho que ser mártir de ninguém. Eu tenho que colaborar com os outros. Jamais querer tomar conta da vida dos outros. E o Mártir Salvador, ele quer tomar conta da vida do outro. E como ele não consegue, ele fica se martirizando. Transforma o mártir martirizado. E a vítima incapaz, como ela também está fugindo da sua responsabilidade, ela nunca vai conseguir encher aquele vazio existencial que ela está vivendo. Ela, como vê que o outro não está suprindo aquela deficiência que depende só dela, ela começa a ser uma vítima martirizadora. Vai dizer: olha, eu estou sofrendo porque você não fez sua parte. Entende? Aí fica jogando farpas de um para o outro. E chegam numa casa espírita, querendo que a espiritualidade venha resolver esse problema. Como que vai resolver um problema se vem de uma conduta negativa de ambas as partes? Impossível isso. Eles querem um milagre que venha de cima para baixo, para eles, sabe? Como se isso fosse resolver a vida dele e a vida do outro. Não vai. Nós estamos aqui para trabalhar o mandamento que Jesus deixou para a gente: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus foi mártir salvador de alguém? De jeito nenhum. Ele foi vítima incapaz? Não. Ele foi humilde o tempo todo. Ele se assumiu fazendo o melhor que pode e deixando essa demonstração de conduta para a gente. Então, que a gente entenda um pouquinho sobre isso, porque é no estudo da natureza humana que eu vou olhar para mim e ver que eu flutuo em minha vida. Muitas vezes sendo mártir salvador, outras vezes sendo vítima capaz e poucas vezes sendo humilde. Então eu preciso me educar nisso. E a minha educação vai interferir justamente na relação que eu estou tendo com os outros. Para que os outros também se eduquem, tendo por mim um modelo e guia na minha vida. Então, compreenda, porque a espiritualidade inferior, sabendo que nós somos e temos essa predisposição, ora para ser muito orgulhoso, ora para ser muito subserviente, eles vêm estimular isso de uma maneira geral. E o que a gente vai ler aqui é o que a gente chama de obsessão coletiva. A gente já falou para vocês que existe a obsessão individual e a obsessão coletiva. Os padrões, do ponto de vista comportamental, são os mesmos. A única diferença é individual, que diz uma pessoa, a coletiva é uma grande quantidade de pessoas que estão envolvidas. E a gente vai ver uma grande quantidade mesmo, a gente vai ver atitudes de massa trabalhando nesse campo de subserviência. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra de descuido. Na última reunião de quarta-feira eu falei para vocês sobre esse descuido, que não pensa você que isso está sendo só do ponto de vista espiritual que está sendo trabalhado. Já existe, do ponto de vista psiquiátrico, a descrição de suicídio direto por descuido. Já falei para vocês, eu trouxe as palestras do Khalil Douairi, ele falando do professor que ele acompanha na França, que orienta e está divulgando isso. Sabe? Toda vez que você não se cuida com a sua alimentação, você é suicida. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Obesidade grau 1, a pessoa antecipa a morte em 1 ano. Obesidade grau 2 antecipa a morte em 3 anos. Obesidade grau 3 antecipa a morte em 10 anos. A pessoa que faz uso de alcoolismo, e o que a gente chama de alcoolismo pesado, e eu vou definir para vocês aqui, porque vocês acham que alcoolismo pesado, você está pensando, você está ébrio. Não é isso. Toda mulher que toma mais de 3 latinhas no mesmo dia, em 1 mês, você tem 30 dias. Você escolheu um dia, tomou mais de 3 latinhas, se você é do sexo feminino, é um alcoolista pesado.
Se você é homem, é mais de 4 latinhas. No mesmo dia, em um mês. Ou se você é homem, toma 2 latinhas diárias por uma semana. Ou se você é mulher, toma mais de 1 latinha diária por uma semana. Pessoas que fazem isso antecipam o AVC hemorrágico em 14 anos. Se você ia ter um AVC hemorrágico com 74, você vai ter com 60. Qualquer mulher que toma uma lata de cerveja está antecipando a chance de câncer de mama em 9%. Tolerância zero para câncer coloretal, tolerância zero para câncer hepático, tolerância zero para câncer de esôfago terminal. Isso é dado científico, mundialmente aceito. Você está vendo a sociedade fazendo propaganda disso? Pois é. Pois é. O que é bom é pouco divulgado. Não é? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro em cima dos vícios. Isso dá lucro, dá dinheiro. Então as pessoas não querem saber se é bom, se é mal. Querem ter benefícios financeiros. E benefício financeiro, narcisismo, que é o uso de álcool, a gente já falou que são das 4 pseudotopos verdade. Né? É o sexo, é o narcisismo, qualquer uso de droga lícita ou ilícita inadvertidamente é uma atitude narcisista. Poder e dinheiro. Então a gente está mergulhado nisso aí. O professor Galileu Galileu, ele fala, você que ultrapassa a velocidade da estrada é suicídio direto. Você que deixa de fazer seu controle médio é suicídio direto. Você que come demais é suicídio direto. Se a obesidade mata do jeito que eu falei, entenda que sedentarismo mata 2 vezes mais que a obesidade. E o que é sedentarismo? Os melhores trabalhos mostram que você tem que fazer caminhada de atividade física, de marcha, por 40 minutos, 5 vezes na semana. Estão tentando diminuir para 30 minutos. Os preguiçosos são desse jeito, diminui. Faz o que tem consistência, 40 minutos. Não quer 10 minutos a mais para você ter consistência naquilo que você está fazendo. Aí você vai dizer, eu não tenho tempo. Mano. Como que não tenho tempo? Tem tempo para ficar sentado na televisão? Tem tempo para ficar no smartphone fazendo fofoca? Tem tempo para ficar puxicando com a vizinha? Tem tempo para fazer tudo que é coisa errada. Por quê? Porque isso dá prazer. E o que dá prazer é porque você está preso no sistema de recompensa. É lá que está o teu desejo, a motivação e o teu prazer. As pessoas não pensam, elas não acham fosfato, elas não têm a capacidade de raciocinar, de usar da razão, da cognição, de dizer, poxa, se isso é bom para mim, e se eu estou perdendo tempo em fofoca, se eu estou perdendo tempo acordando tarde, porque eu sou preguiçoso, preguiça é pecado capital, é pecado em qualquer canto do mundo. Então eu vou acordar mais cedo e fazer minha caminhada. Faz? Não, não faz. Por quê? Atitude subserviente. Descuido. É isso que eu quero que você entenda. Que toda vez que você está tendo descuido, tendo atitude subserviente, fugindo da sua responsabilidade, do que a vida está te oferecendo, você está sob má influência. E olha que isso é divulgado em massa. Torna a repetir. Você viu ser divulgado em massa essas predisposição de câncer com uso de álcool? Não. Mas o que é que você vê de propaganda de uso de álcool? Aí você vê. Você acha que é o anjo da guarda, os espíritos missionários de Jesus que estão dizendo, aqui pode beber? Você vê as pessoas fazendo propaganda de ter um corpo saudável, falando que é um índice de massa corporal, de para você manter ali, que você vai ter mais, não vai ter antecipar sua morte, essas coisas todas. Não, mas você vê um monte de propaganda para comer, é chocolate, é gordura, é tudo que não presta. Né? Você acha que é o anjo da guarda? É Jesus? Os missionários dele estão dizendo, coma, se empanturra de comida.
Vai comer na banha, está entendendo? É essa coisa que a gente vai estudar aqui. É essa atitude sutil que é divulgada em massa, que a ciência mostra que é errado, e que as pessoas valorizam mais seu desejo, seu prazer, do que se educar diante do que a vida está oferecendo, que a própria ciência está dizendo que o caminho correto é assim, e você faz assado. É esse descuido que a gente vai ter. E isso vem de uma forma, como eu estou dizendo que eu estou aqui, é uma avalanche de influência negativa. E as pessoas ficam presas. Por que isso? É simples a coisa. É o sistema de recompensa. As pessoas vivem indo atrás do prazer. É prazer para comer, é prazer para beber, é prazer para sexo, é prazer para narcisismo, é prazer ou cultuar demais o corpo, ou descuidar do corpo, entendeu? É prazer porque eu quero ter mais dinheiro, é prazer. As pessoas vivem em busca do prazer e não em busca do dever. Quando você convida ela para praticar um dever, fica muito incomodada. Ah, mas eu vou ter que tomar esse remédio mesmo? Eu vou ter que gastar dinheiro comprando esse remédio? Porque para comprar um remédio é uma lupa. Mas para comer uma porcaria na esquina, você se empanturra, tá entendendo? Você não se conforma com uma pamonha. Como diz o Cláudio, vai, é uma meia dúzia, uma dúzia de pamonha você quer comer. Mas para você cumprir o dever é um martírio. Por quê? Porque você está preso no sistema de recompensa. Só visa prazer. E acha, e o pior que é isso, que a atitude de pensamento é tão medíocre, tá entendendo? Que ele ainda canaliza o prazer como se fosse felicidade. E que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Felicidade são satisfações internas da alma, quando ela cumpre dever. É uma satisfação interna. Prazer é uma satisfação externa, que vem de fora para dentro, que me dá alegria. Alegria por quê? Porque eu gosto da materialidade, da animalidade e dos vícios. Então, as pessoas estimulam esse prazer para que você fique viciado. Viciado. Você tem uma dependência da coisa. E depois que você cai na dependência, fica mais difícil. Fica muito mais difícil. Mas fazer o quê? Uma hora todo mundo vai ter que acordar para vir. Porque você acha que alguém consegue fugir da verdade? Entenda a verdade, essa verdade com V maiúsculo. Essa verdade que os trabalhos científicos mostram. Essa verdade que a filosofia nos traz através de um raciocínio lógico e coerente. Essa verdade que a religiosidade, através de Jesus, nos traz. Você acha que você vai fugir disso? Você acha que vai ficar nesse bem bom, curtindo sua vida humana aqui, entende? Naquele mundículo lá que você cria para você, entende? Não, eu vou beber disso, daquilo, eu quero tomar minhas pilhas, comer isso aqui, eu me empanturrar, entende? Isso é primarismo de consciência. Eu sempre falei isso para vocês. A consciência que dorme, a consciência primária, ela vive em volta de quê? Alimentação, habitação, sexo com procriação, que são poucos hoje em dia. 22% de casais hoje casam para não ter filho, porque só quer viver do prazer do sexo mesmo. E por fim não tem fuga, porque não quer morrer. Quer continuar sentindo prazer na habitação, na alimentação, no sexo e viver para isso, sabe? Não morrer de jeito nenhum, nem envelhecer. Como se fosse possível. Imagina, você vê todo mundo falando velho, careca, barrigudo aí, entende? Você acha que você não vai ficar. Você vai ter tesão pro resto da vida toda. Você acha que é desse jeito. Vivem para isso. E aí discutem com o moço, doutor, se tirar essa alegria para mim, a vida morre. A vida consiste exclusivamente no prazer do sexo. Tirou, o cara morreu. O cara está frito. É isso que a gente escuta. Não pensa você que é uma ou duas pessoas, não. É a maioria. Não pensa você que é só homem que fala isso, não. A mulher está do mesmo jeito. É o que a gente encontra. E é motivo de muita tristeza, entende? Porque as pessoas canalizam exclusivamente para essa consciência
que dorme. Elas ainda não sonham com o lado espiritual que existe nela. Aí só as dores e sofrimentos é que fazem com que a pessoa comece a sonhar. Puxa, eu vou morrer, entendeu? Eu infartei. E agora? A morte bateu na porta. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí vai fazer dieta, vai fazer atividade. Arruma tempo para tudo. Para tomar remédio, ou escapa. Depois de 3 meses está fazendo tudo errado de novo. É assim que as pessoas vivem. Por quê? Porque estão presas na obsessão pelo desfrute sutil, sabe? E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui um termo com algumas definições, porque ele fala o seguinte: os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnoses muito bem urdidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo as impressões de desânimo, resistência, animosidade, competitividade, te colocando na subserviência, o descuido te coloca lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é essa palavra hipnose. Porque quando a gente fala hipnose para as pessoas, a pessoa fica imaginando a pessoa hipnotizada. Não é assim, sabe? A hipnose, ela tem graus, tem hipnose leve, hipnose moderada e hipnose grave. Na hipnose grave, você tem, dentro da doutrina espírita, o que Kardec chama de mediunidade sonambúlica. Aquilo é uma hipnose elevada, grave, que a pessoa sai completamente do seu senso de consciência, sabe? Ele se desprende, ele participa do mundo espiritual, ele esquece o corpo dele, ele adquire noções que ele não tinha quando estava encarnado, quando estava vivendo a vida de encarnado. É muito interessante os trabalhos de Kardec que tem na revista Espírita a respeito de sonambulismo. Então, o que ele fala aqui dessa hipnose é uma hipnose leve. Eu trouxe aqui algumas definições a respeito de hipnose para que vocês vejam como é fácil. E depois eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa hipnose com algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Porque se você chegar no Livro dos Espíritos na hipnose, você não vai ver hipnose. Hipnose veio depois do trabalho de hipnose. Não foi um trabalho que veio antes da doutrina espírita. Então, a hipnose é um estado de consciência alterado, no qual a pessoa fica altamente receptiva às sugestões e com maior capacidade de acesso às memórias e experiências subconscientes. Então, vê o que é que ele fala aqui. Hipnose trama obsessões coletivas por meio de hipnoses bem urdidas, bem tramadas, sabe, a coisa, bem trabalhada, de forma bem sutil e imperceptível. A maioria das pessoas, eles não percebem. Por que você acha que... Você acha que você está assistindo sua novela lá, aí passa aquela propaganda daquela comida. Você acha que aquilo não chegou até você? Está enganado. Porque chega. Eu vou te dar um exemplo do que é uma hipnose simples. Minha atitude vai chama subliminar. Isso é trabalho científico. Ele colocou no tempo que a gente ia para o cinema, né? Hoje em dia não tem mais, eu estou em casa assistindo seu filme. Então, durante a filmagem, quando estava passando na tela, passava uma mensagem em que ninguém conseguia ver com os olhos, mas o subconsciente percebia. E a imagem é como a pipoca. Durante várias fases a película que estava sendo exibida, assim, como a pipoca. Como a pipoca. Como a pipoca. Terminou o filme, acabou as pipocas, tudo que existia, deu pau, deu briga. Deu briga. Essa é a linguagem subconsciente. Entenda que a coisa funciona desse jeito. Agora você imagina você
Está passando aquela coisa lá, põe aquela propaganda, você vai, eu não quero nem ver, mas já viu. Você já captou a coisa, já foi estimulado, entende? Já que chegou no teu sistema de recompensa, está lá o teu desejo, a recompensa e o prazer. É como a gente fala, entende? Quando você diz eu não quero pensar nisso, já pensou. Entende? Tem um trabalho do Pedro Calabres que ele fala sobre isso, não, beleza, né? Para de pensar no uso. Você já pensou no uso, não tem como. Entende? Essa é a mensagem que eles sabem projetar. E é uma mensagem que ele fala de forma sutil. Entende? Que você nem entende. Aí agora você imagina quando você está assistindo a coisa que é de algo que te toca e tu tem interesse. Eu quero ver a novela de hoje, eu não vou nem assistir a palestra espírita, porque a novela está palpitante, tá entendendo? O que é que tu vai ver lá? Vai ver lá alguém te dando educação moral? Para que você melhore sua conduta? Ou você vai ver justamente as coisas que estimulam a tua consciência primária? Vai lá e vê. Analisa. É por isso que ele fala aqui, entende? Imperceptível a maioria dos corações. Não conseguem ver. Porque são pessoas que não refletem. São pessoas que não sabem pensar. Ela não sabe exercitar o sistema dela de recompensa com a dominância da atividade do ser executivo que está no seu pré-frontal. São pessoas que não sabem tomar decisões. Por que vai tomar decisão se ele está indo atrás do que ele gosta, que está lá no prazer? Se ele for tomar uma decisão nova, aquele prazer vai precisar ser educado. Se ele for se tornar uma pessoa pensante, ele vai ter que educar as suas emotividades. Ele foge disso. É por isso que eu falo para vocês, e eu torno a repetir, um dia eu vou escutar, pelo menos levantar a mão e dizer, eu faço. Qual de vocês que faz autoconhecimento diário? Toda noite, quando vai dormir, e vê, olha para trás e diz, olha, aquilo ali que eu fiz não foi legal, hein? Eu pisei na goela do fulano. Aquilo que eu fiz para mim, dele, também não foi bom. Eu podia ter feito a caminhada e não fiz. Eu podia ter comido tanto e comi. No Natal, uma coisa mais linda do mundo é o Natal, é para lembrar Jesus, o dia do Natal, Jesus comendo, e comendo muito, tá entendendo? E bebendo muito, como se Jesus estivesse dizendo, se empantua de como está lá na manhã de come, tá entendendo? Não. Essas mensagens sutis que envolvem a massa, o que é prioritário, que é a educação religiosa, moral, ética que Jesus trouxe, está lá no ralo. E vocês se enganando com amigo secreto, é isso que a espiritualidade inferior fez. Imagina os cristãos antigos como se comportavam, e agora como a gente se comporta diante do Cristo. Imagina eles que participavam mais do circo, sendo comido pelos leões, jogado em fogueira. Daí é o livro de Cristo. Bonito aquilo lá. Ensinamento fantástico. Então a gente vive aí mergulhado, sendo influenciado o tempo inteiro pela espiritualidade inferior, se entregando para ela. Aí quando a gente sente os dissabores no corpo, a gente quer que, mas Jesus veio aqui. Você não tem nem, você nem se dá ao esforço de pensar no que você fez durante o dia, para ver os seus equívocos e poder. Você não faz isso, gente, mas quer tomar paz, é uma frutificada, quer que os espíritos bons cheguem junto, não está entendendo, coisa e tal. Jesus deixou uma frase que eu gosto muito, eu gosto de tudo, mas essa é para toda hora, sabe? A cada um será dado segundo o seu merecimento. O que tu está recebendo agora é pelo merecimento que você tem. Está ruim? Então tu tem que mudar para merecer coisa melhor. Porque se não mudar vai ficar cada vez pior. A escolha é tua.
não depende de vir de fora para dentro, depende de mim, da minha conduta. Conduta são onde estão os meus valores pessoais, éticos e morais, que automaticamente vai me gerar um comportamento junto com a minha atividade cognitiva e emotiva, sabe? É isso que forma a minha personalidade, minha conduta. É você que é dono de você. É você que vai se construir. Porque eles vão lançar isso aqui em massa, sabe? Bem trabalhado. E você vai caindo. E você vai sendo influenciado pelos outros. E vai ser uma Maria com as outras. E é como Jesus falou: cego que conduz cego, pega em toda onde? No abismo. Aí depois que está no abismo vai achar ruim. Não tem que achar ruim. A escolha foi sua. E a sua escolha foi ficar preso na sua emotividade, onde está o seu desejo, seu prazer, a sua motivação. Você tem que jogar isso no teu pré-frontal. Teu desejo tem que ser você trabalhar no ser consciente. Teu desejo tem que ser você trabalhar no seu lado espiritual. Você analisar várias opiniões e possibilidades que a vida te oferece, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. E para eu analisar opiniões do ponto de vista espiritual, tem que conhecer Jesus. Não é, eu falei conhecer, não é ler, é conhecer. É você ler, entender e compreender aquele troço para você. Para que na hora de tomar decisão, você... Jesus falou desse jeito para a gente, hein? Será que eu vou seguir Jesus ou eu vou seguir eu assim mesmo? Será que eu vou ficar no meu prazer ou eu vou seguir o dever? Porque Jesus convida você a praticar dever. Todo o teu sistema executivo vai chamar você para praticar dever. E todo dever que você tem são obrigações morais que a consciência te impõe para que você eduque seus desejos. Então eles vêm trabalhar isso com essa hipnose, um estado de consciência alterado, no qual a pessoa fica altamente receptiva às sugestões e com maior capacidade de acesso às memórias e experiências subconscientes. A tua consciência está meio no espaço. Consciência, capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade, você não tem. Você, quando está sendo influenciado por alguma ideia que está chegando no teu subconsciente, que é onde está o teu desejo, a motivação, o prazer, sua consciência, a capacidade de entender e julgar a sua realidade está prejudicada, porque é ali que você vai fazer juízo do valor dos seus atos. Quando você não consegue fazer juízo do valor dos seus atos, você é preso no seu subconsciente, você está preso às experiências do ontem. Você valoriza tudo que você já fez até então. O que você está vivendo hoje foi para o espaço, dançou. Então você reforça os seus instintos do ontem na vida do hoje. Tu acha que isso vai dar certo? Eu estou aqui justamente para corrigir as besteiras que eu fiz ontem na vida hoje. Como é que eu vou corrigir algo se eu estou valorizando aquilo lá? Se eu estou desprezando a minha consciência? Se eu estou desprezando a minha capacidade de tomar decisão? Não vai dar certo, gente. Então, entenda, isso aqui visa exaltar subconsciente e memórias que estão contidas lá dentro. Cuidado. Cuidado. Porque a gente não sabe o que a gente fez. Do ponto de vista cognitivo, não sabe. Mas se você se deixa levar pelo subconsciente, você pode trazer à tona isso. Isso vem na forma de impulso. São emoções que você não sabe de onde é que vem. Você mesmo, eu não sei de onde é que vem esse negócio em mim, mas eu estou tendencioso para fazer um negócio errado. Vem daí. Aí você tem que entender o que a gente fala de sistema de recompensa como ser executivo. O ser executivo é onde você tem tomada de decisão, fazer planejamento de coisas novas, você vai ter controle das emoções, controle do comportamento social e controle dos seus impulsos. Aí você diz que não sabe de onde é que veio e fez. Quando eu vi, já fiz, está desgastado, feito. Está feito porque você não pensou. Você abdicou da sua capacidade consciente
de ter controle de suas emoções e de seus impulsos. Você não tem autodisciplina da sua emotividade. A sua emotividade fala mais alto do que a sua capacidade de ser racional. Aí você vai dizer, mas é meu obsessor que fez isso. Eu estou tanto isso, sabe? Fez nada, meu. Você que se compraz com isso que está no teu subconsciente, das besteiras que você já fez. Ele apenas está reforçando o que você é. Ele está extraindo das tuas memórias que estavam lá contidas algo que você é. A gente confunde o que a gente está com o que a gente é. Você está nessa personalidade aqui. O que você é uma individualidade de um espírito mortal que já teve N encarnações, fez um monte de besteira, porque a gente teve aqui na Terra o tempo todo. Vê as besteiras que a gente já fez aí, há 300 anos atrás, 500 anos atrás. Não pensa você que você não fez. Nosso amigo Botelho, de Memórias do Suicídio, ele fez essa besteira. Ficou 50 anos do lado de Maria lá, só estudando, vendo a encarnação anterior, vendo as besteiras que fez, e foi ver, chegou no lugar, quando viu, estava Jesus passando. E ele, sem um braço, aleijado, praguejando Jesus. Aí ele disse, para, a desgraça agora foi demais da conta, eu quero reencarnar para pagar um pouco. É assim que a coisa acontece. Acha que não fez? Cuidado. Vê a mãe do Silas, Dona Laura, no livro Nosso Lar, diz, depois de muito que ela trabalhou lá, ela começou a ter flash de encarnações anterior e foi no orientador dela, ele disse, olha, tu vai ver os últimos 300 anos, que é o que tu tem conta de pagar aí, tu não vai dar conta de fazer outra coisa não. Não queira ir mais além. E tem mais. Você vai ler sua história, porque se você lembrar de vez, você entra em desequilíbrio. Está falando de uma pessoa que tem casa fixa em Nosso Lar, com a família dela inteira, que ela conseguiu. Olha aqui, família, hein? Conseguiu a família inteira estar junto lá em Nosso Lar. Marido, mulher, filho, as tias chegando junto, a sobrinha também. André Luiz nem casa aqui em Nosso Lar. André Luiz entrou de furão. De furão, por intercessão da mãe dele. Então uma personagem dessa tinha que ler as besteiras que ela fez, para que depois ela sentisse ela fazendo aquilo. Aí você acha que você é melhor do que isso. É aí que está o seu orgulho. Vive numa atitude subserviente, se fazendo de vítima incapaz, vivendo na sua zona de conforto, sem fazer esforço nenhum, querendo que os outros trabalhem para você, porque é isso que vive. 44 milhões de brasileiros vivem de Bolsa Família e são considerados nem pessoas que não estão nem buscando trabalho, estão subservientes, não fazem nada, e você está aí dando dinheiro para eles. Tu acha que é Jesus que está estimulando isso para eles? Mas você é conivente com isso. Porque que conduta você está tomando para dizer que isso é errado? Eu estou falando de trabalho coletivo. Eu faço parte da coletividade. A regra é essa. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez. E por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Aí você vai dizer, mas eu não posso falar nada que isso vem lá do governo. Pode. Fale que não concorda. Faça uma prece para esses irmãos acordarem da realidade da vida. Porque estão todos vivendo do seu subconsciente de memórias passadas. Estão fugindo do trabalho. Jesus falou, o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também, mas tem 44 milhões de brasileiros que não precisam trabalhar. Vão ficar só sentados recebendo dinheiro para viver da miséria. E você é conivente com isso. Você ainda fala, isso aí está certo. É assim mesmo. Tem mais é que dá. Acorda. Acorda. Você tem que se pronunciar, você tem que tomar conduta. Do ponto de vista afetivo,
do ponto de vista ético, só existem dois caminhos. É como Jesus falou, ninguém há de satisfazer dois senhores. Tu tem que tomar decisão. Tu tem que pensar. Toma decisão. Sistema executivo. Ou vai ficar com um ou vai ficar com o outro. Entende? Então, do ponto de vista ético, moral, o que é correto, é correto. O que é incorreto, é incorreto. Então, você não tem mais ou menos. O mais ou menos você já está entrando na do ego. Você está fugindo. Isso chama de licença moral. Você está tirando licença moral. Não, mais ou menos. Fica para os outros. Não é para mim. Não é uma cebola. Tu vai ter que pagar e pagar caro por isso. Porque você já teve Jesus que orientou isso, ninguém será dois senhores. Você tem a doutrina espírita que mostra a influência moral nossa. Você tem a ciência humana falando a mesma coisa. E você chega aqui, dá uma de João Ninguém, vive na sua atitude subserviente, dizendo, não, isso é para os outros. A escolha é de cada um. Eu faço as minhas, vocês não têm que fazer de vocês. Por quê? Porque eles vivem fazendo isso aqui o tempo todo. Altera a tua capacidade de refletir. Você não se torna um ser pensante. Você se torna uma pessoa grudada aos instintos que você gosta. É por isso que a gente, quando convida as pessoas para estudar, elas fogem. O ser humano é assim, é preguiçoso por natureza. Veja você quando estava estudando lá na escola, se gostava de estudar. Veja se gostava. Estava lá para isso. Para estudar, desenvolver alguma coisa, aprender alguma coisa. Não, sai tudo pela tangente. Aí agora vem a vida, crau, chega junto. Vem dois sofrimentos. Aí a gente convida para estudar alguma coisa de peso. E você vai ter que pensar, refletir. Você não trabalhou isso, meu. Ah, não tem dificuldade. Tem. Porque você é tão preguiçoso mesmo. Tem, porque eu nunca fiz esforço para ter uma elevaçãozinha de. Vou ver pelo menos a definição dessa palavra. Não, a linguagem é muito profunda. Não é a linguagem que é profunda. É você que está numa situação subserviente. Porque você desprezou tudo que a vida te deu. Quando o pai não dá, o governo não dá, tem estudo, tem tudo que é coisa aí hoje em dia, mas não estuda, não quer saber. Então, o professor mesmo me passa. E aí vai, empurrando com a barriga. Como se fosse certo ganhar a vida empurrando com a barriga. Toda vez que está empurrando com a barriga, você está sendo subserviente. Cai a fichinha aí dentro e toma conduta enquanto tem tempo. Vai fazer algum esforço de tua parte. Porque a hipnose, por si só, o objetivo dela é acessar o subconsciente da pessoa para promover mudanças positivas. É para isso que a ciência trabalha a hipnose. Trazer algo positivo, reforçar coisas positivas para você. Eles podem trabalhar a hipnose para te dar reforço, para você, por exemplo, não sentir mais o prazer que você sentia com um cigarro quando você fuma. Para você sentir náusea e vomitar quando você sentir cheiro de cigarro. Você vomita. Não pensa não, você vomita. Sendo que isso tem tempo. Se você não reforça a atividade subconsciente, o que vai se perdendo? Porque na vida é assim. Tudo tem vida. E para dar vida, eu tenho que ter a alimentação daquilo. Porque se eu não alimento, a vida morre. Aí você quer ir lá fazer uma sessão, não vai fumar mesmo. Aí para um dia, dois, não alimentou a coisa, o desejo volta e come o teu subconsciente, como com tudo ali a tua consciência, aquela impregnação. Porque você não alimentou a coisa. Não alimentou. Então a ciência trabalha isso. E trabalha de uma maneira muito bonita. Existe a método de hipnose que você trabalha com você mesmo para dar autorização para você no seu subconsciente e você vencer as dificuldades daquilo que você precisa ter mais autocontrole. Quando eu me encontro com fulano, eu vou perder o controle. Eu tenho vontade de pegar aquela coisa.
Você pode trabalhar, pode subconceber, eu vou ter mais paciência para me encontrar o fulano, eu vou ser mais tolerante, eu vou ter um pouquinho mais de harmonia comigo, eu não vou deixar me envolver pela negatividade do meu instinto. Você fazendo isso o tempo todo, toda noite, você dá ordem para o seu subconsciente, quando você vê um fulano, já acende uma luzinha amarela. Calma. Calma. Você não fica preso ao desejo de fazer coisa errada. Então, você pode fazer isso com você. Se você quiser ter um vídeo de Anete Guimarães, que ela fala sobre meta-hipnose, ela ainda todo mundo como é que faz. É muito bonito esse vídeo. Anete Guimarães, às vezes ela força um pouco a coisa, mas nesse aí ela foi legal. Foi legal. Vai lá que vale a pena. Você vai entender. Então, isso é feito para acessar o seu mudança positiva. Mas a natureza é desse jeito. Os que não prestam, os que são ruins, usam para fazer coisa ruim. Está aí a coisa. Tem toda a natureza, mas é assim. Tem gente que tem olhos para fazer coisas boas com os olhos. Tem gente que tem olhos para fazer coisas ruins com os olhos. Tem gente que tem mãos para fazer coisas boas, salvar vidas. Tem outros que é para matar, dar tiros, colocar os outros. Depende de cada um. Então, mas se você entenda que, a princípio, a coisa é feita do ponto de vista médico, para coisas positivas. Semana que vem a gente continua falando um pouco sobre hipnose. Do ponto de vista médico. Depois a gente vai falar de hipnose do ponto de vista espiritual, como que tem no livro dos Espíritos. Muita coisa aqui. Façamos nossa prece. É uma orientação do Espírito de Emmanuel chamada Examina o teu desejo. Basicamente é isso que eu falei aqui. Você usar seu pré-frontal para examinar seu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil. E cada criatura consciente pode sintonizar com o objetivo que procura. O médium, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres de sentir, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem aos serviços que possam desempenhar na construção da felicidade humana. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com os propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás no espírito bafejado pelos concursos daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te as aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do